o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Doutor Reale, boa tarde, obrigado pela gentileza. Pois não. O que lhe parece a sentença? É uma sentença que é justa, ele é condenado, mas não é preso? Claro que a sociedade brasileira contrária à corrupção, obviamente, esperaria uma prisão, mas de uma certa maneira, essa sentença parece para o senhor de que maneira? Extremamente detalhista, entra num exame profundo da prova, a prova documental é examinada com muita perconsciência, com muito detalhe, é examinada com detalhe a prova, não só a prova documental, mas a prova testemunhal, a prova oral. É carreado para a justificação da sentença um conjunto probatório extraordinário, portanto não existe nenhuma posição subjetiva, particular, são examinados em detalhes inúmeras questões que foram trazidas aos autos. É um exame muito cuidadoso do processo, sabe? São trazidos elementos demonstrativos da participação da OAS na distribuição de propinas decorrentes de participação em contratos da Petrobras e benefícios que foram distribuídos, seja ao Partido dos Trabalhadores, seja ao próprio ex-presidente, e depois todos os benefícios que foram levados a esse apartamento, mostrando que seria um detalhe estar o apartamento ou não no seu nome, e mostrando toda a prova documental que foi examinada, mostrando que houve até rasuras com relação aos contratos que foram estabelecidos com relação ao apartamento do triplex, e depois as reformas que foram feitas, as benfeitorias que foram realizadas, as trocas de e-mails e os telefonemas que foram realizados entre os responsáveis pela OAS acerca do apartamento, os benefícios que foram feitos nesse apartamento com referências ao ex-presidente e a sua esposa, Dona Marisa. Ou seja, é extremamente detalhada a sentença, com muita consciência, com muita parcimônia, examinado. É uma prova contundentíssima, é irrespondível, a meu ver, a sentença condenatória, e a aplicação da pena também é feita com muita moderação, não há nenhum exagero. E, pelo contrário, não ter colocado no nome é a demonstração da ocultação. O argumento de não ter colocado no nome vem contra o ex-presidente, não vem a favor dele. Era uma forma de se buscar a ocultação da propriedade e não um benefício, não é? Agora, então, a prova é contundente, né? Agora, doutor Reale, a defesa alegava exatamente que não havia uma prova material de todos os benefícios que o ex-presidente Lula teria recebido da OAS através desse empreendimento, não é? Agora não haveria prova mesmo, não é? Chega a ser, pois é exatamente isso que diz o Sérgio Moro. É uma questão formal. Vamos examinar as provas. Ele passa a examinar a prova documental, até mostrando que havia até rasuras contratuais, que havia elementos contratuais, documentais, indicativos, efetivamente, de que a propriedade era do casal, de que não houve desistência do outro apartamento, do outro apartamento devia ter havido desistência e devolução do valor, também não houve, que esse apartamento estava reservado para ele, menções e diversas menções internas da OAS, no sentido de que o apartamento pertencia a Lula, os encontros dentro do apartamento entre os diretores da OAS e Lula,
as trocas de mensagens contínuas entre os diretores da OAS e os fornecedores para a manutenção do apartamento, para a reforma do apartamento, ou seja, inclusive a notícia em 2010, 2011, no jornal O Globo, dando notícia da existência desse apartamento em 2010, 2011, quando não se discutia essa questão pelo jornal O Globo do apartamento, declarações da existência desse apartamento como de sua propriedade, declarações ao Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, são detalhes que estão trazidos pela sentença e absolutamente irrespondíveis. E o fato de não haver a declaração, uma escrituração no nome dele e está em nome da OAS é um detalhe que apenas vem contra o réu e não a favor dele. Pois é, nós conversamos com o doutor Miguel Reale aí sobre a questão da sentença. Doutor, eu vou fazer uma pergunta sobre a questão do Tribunal Regional Federal, antes de dar o destaque do plenário do Senado Federal. Nós tivemos agora há pouco, antes da senadora Ana Amélia subir à tribuna, quase que uma confusão em vias de fato entre os senadores Ivo Cassol e Paulo Rocha. Eles se desentenderam, inclusive a senadora Ana Amélia lamentou essa tensão e essa baixaria no plenário do Senado. A sessão está bastante tensa. Depois das cenas lamentáveis de ontem no Senado Federal, o que mais se espera, não é? Agora o que eu queria falar sobre o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor. A Folha de São Paulo realizou um levantamento em fevereiro deste ano que estima o prazo de tempo do Tribunal Regional Federal em relação às sentenças que saem da Corte de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, como no mínimo 1 ano e meio de análise, né? O que aí, no caso, seria analisado apenas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em dezembro do ano que vem, já depois da disputa eleitoral à presidência da República. E um outro levantamento do jornal Estado de São Paulo afirma que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região absolve 30% dos casos que saem de Moro para Porto Alegre. O que o senhor espera deste julgamento do Tribunal Regional Federal? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, ficam esperando isso. O Lula já tem a mais alta rejeição em vários estados. Como é que alguém condenado a 9 anos no crime de corrupção, ainda tem outros processos em andamento, vai ser condenado em outros processos, me parece, também por corrupção, vai se apresentar como candidato à presidência da República? Mas, doutor Reale, ele se coloca como vítima desde o início. Sim, que ele está sendo acusado sem provas. Mas é alguém que está condenado sem provas, só tem aqui as provas. É o país que apresenta um candidato à presidência da República condenado a 9 anos e tanto por corrupção. Mas o senhor acredita que essa condenação... O que é isso? Isso tem um impacto imenso. O que é isso? Essa condenação ajuda no discurso dele de que ele é vítima? Não ajuda, ou na verdade não ajuda, mostra... Basta ler essa sentença e ver os dados concretos que ela apresenta. Isso aqui não é vitimização, não dá para ser vítima com esse processo. Com essa sentença não dá para se fazer de vítima. Mas, doutor Reale, ele não seria proibido de concorrer se não houver a condenação em segunda instância. Isso é outra questão, uma questão política, nós estamos falando de proibição. Agora, e muitas sentenças do Moro, o Tribunal Regional Federal tem aumentado a pena. É um número grande de sentenças do Moro que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumenta a pena. E eu lembrava há pouco que ele ainda é alvo de outros processos. Essa foi a primeira condenação. Tem vários processos. Tem o processo do sítio, que a denúncia é extremamente rigorosa. Tem o processo do seu sobrinho, do processo de Angola, do chamado Taiguara, não sei o que o processo é extremamente grave. Tem vários processos. Sabe, será que esse país não tem outro candidato que não seja um sujeito condenado a 9 anos já por corrupção e vários outros processos criminais por corrupção? A questão é como ele domina o partido, não é? Ele conseguiu, acabou de eleger a Gleisi Hoffmann presidente. Nós temos que pensar um pouco nesse país. Só temos candidatos que são clientes à internação no presídio da Papuda, então... Ele disse que foi... O juiz Sérgio Moro disse que foi intimidado e que não decretou a prisão por uma questão de prudência, podia causar comoção no país. É isso que eu ia dizer, ele fala em certos traumas, só que ao mesmo tempo na sentença ele diz que foram várias condutas do condenado inapropriadas, tentativa de intimidação da justiça e até mesmo destruição, orientação para destruição de provas. E mesmo diante de tudo isso ele não decreta a prisão? Eu acho
se ele tem elementos indicativos disso, se isso ocorreu, era caso de decretação da prisão. Mas ele teve o cuidado diante do alarme que eventualmente pode ocorrer, mas se existem esses elementos, é uma das hipóteses de prisão preventiva. Dr. Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, jurista, mais uma vez, gentilmente atendendo a Jovem Pan. Doutor, obrigado mais uma vez, bom trabalho. Imagine